bem-vindas e bem-vindos, cruelas e cruéis, a mais um episódio do Spoilerixtão, um canal onde não há problema em contar o final, porque afinal a vida já é um gigantesco spoiler. Direto da parte norte de Mordor, onde o sol não chega, onde a chuva não bate e onde a neva consome o ambiente conforme o relógio de ponteiro contínuo, aquele do fim do mundo, avança e avança e avança. Estúdios, 10h30, preparados. Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Meu amigo, vamos logo iniciar o episódio. Eu quero lhe fazer uma pergunta sobre a pauta de hoje. Cássia Eller e Nando Reis são alienígenas? Você conhecimento. Olha, eu vou te falar o seguinte, pelo que a gente vai conversar, a minha melhor opção de invasão seria, mais tarde, constatar a Lamib, que eles estão entre nós, que tá tudo bem, que alguém tá controlando isso. A gente, inclusive, tinha tocado nesse ponto de, quem sabe, falar das nossas expectativas para 2024, e esse episódio vai ser sobre uma delas. Numa das nossas conversas lá atrás, a gente tocou no assunto, isso me intrigou, eu tinha comprado o livro. Uma das grandes expectativas de 2024 tá para estrear, 21 de março tá chegando na Netflix. Paga nós. Paga nós. O Problema dos Três Corpos, tá aqui o livro. Muito bom esse livro. Muito interessante, muito diferente do que a gente está acostumado em obras de ficção, né? E é por isso que eu perguntei da Cássia Eller e do Nando Reis, porque ele é estruturado em um problema físico que existe, né? Que é justamente você ter órbitas instáveis quando você coloca mais e mais corpos celestes na equação. Então, quando o segundo Sol chegar para realinhar a órbita dos planetas... Eu só quero descobrir que eles já estão entre nós e tá tudo bem. E, Breno, é o seguinte, cara, um ponto que eu acho bacana a gente deixar bem claro aqui no início do episódio logo, tem muita coisa que realmente é discutida, que realmente é estudada, como estofo, como pano de fundo para essa obra. Cara, como tu és um cara que tem esse conhecimento, uma coisa bem ampla, bora começar a conversar sobre isso. Me diz aí, cara. Bom, eu tô chegando no final do primeiro livro, eu sei que tu já leste os três, então bora ver se a gente dá aí um panorama, assim, o que a gente pode esperar dessa série que tá chegando, que deve ser muito boa. Eu, pelo menos do que eu vi do trailer, eu achei assim, porra, vai ser impactante. Me diz aí, cara, o que é o problema dos três corpos e a história tá girando em torno do quê? Vamos começar explicando o que é esse conceito, né? Porque esse problema dos três corpos é um conceito matemático, físico, né? Nós temos na nossa estrutura de sistema solar um Sol único, né? Que é, como a gente estava conversando no briefing, uma exceção ao que a gente observa na galáxia como um todo. No geral, sistemas estelares, eles são binários ou com mais estrelas. Então, se eventualmente você tem outros corpos orbitando essas grandes massas, isso criaria um sistema que ao longo do tempo seria definido como instável. Nós temos um sistema estável. O nosso sistema é muito simples de entender, a gente aprende isso na escola desde criancinha. É o Sol no centro, basicamente, e os planetas orbitando ao redor dele. Mas a gente tem um exemplo muito aqui próximo a nós, próximo em termos astronômicos, obviamente, que é Alpha Centauri A, Alpha Centauri B e Próxima Centauri. Até onde a gente sabe, até onde eu apurei, existem planetas orbitando Próxima Centauri, que seria a terceira estrela, a menor e mais afastada dentro desse sistema. Então é muito interessante, a gente pode colocar aí as simulações. As estrelas principais, elas orbitam um centro de massa, que é um espaço vazio entre elas. E a terceira faz uma órbita maior em torno desse sistema binário, compondo, por fim, então, um sistema de 3 estrelas. E aí os planetas orbitariam essa terceira estrela. Como eu disse, ao longo do tempo, isso se mostra um sistema muito instável, porque eventualmente, se você vai acumulando essas órbitas irregulares, que não são quase círculos perfeitos, não são, no nosso caso, do nosso sistema planetário não são, mas são algo próximo a isso. Quando você tem um sistema como o nosso, que é a estrela no centro e os planetas orbitando, você pode ter um sistema que ele se prolonga ao longo do tempo sem grandes mudanças. É estável, como tu falaste. Ele é muito estável. Então isso permite que uma civilização nasça e floresça e se desenvolva. O que não aconteceria, por exemplo, no sistema aqui, o nosso vizinho lá de Próxima Centauri. Então isso geraria um problema a ser resolvido, que aí entra o título do livro e é do que a gente vai falar agora. Eu queria só então dar uma pausa nessa explicação científica, só para a gente então dar um passo atrás e falar do que é o livro, né? Como tu lestes bem mais recentemente do que eu queria só te pedir para recuperar um pouco do que se trata, ou pelo menos assim, como é que começa
essa história do problema dos três corpos? A história é o seguinte, ela começa falando ali da Revolução Cultural Chinesa, tá? E daquela perseguição aos professores, aos cientistas e tudo mais, porque interpretação política que seria contrária ao povo, ou coisa parecida. Uma das personagens do livro, ela é levada, depois de uma série de intercorrências, ela perde o pai executado pela Revolução Cultural de uma forma muito drástica. Depois disso ela vai para um batalhão lá onde ela vê destruição ambiental, ela tem contato com livros, inclusive de fora, num contexto bem específico ali daquela restrição política, em que ela também conhece essa destruição e sabe mais ou menos para onde tem a ideia de para onde a coisa vai, e ela é levada para uma base militar chinesa, que ao longo da história a gente vai descobrir que ela está atuando em um dos campos ali dessa, digamos assim, dessa corrida militar armamentista, que é para pesquisar a existência ou não de vida fora da Terra. A história se desenvolve, a gente começa, né, com essa narrativa ali nessa década, salvo engano, 50, 60, eu acho que é por aí, eu não lembro exatamente. Uhum. Depois ela dá um salto para frente, para, digamos assim, os dias atuais, em que um cientista que trabalha com nanotecnologia começa a ter contato com certas coisas e ele começa a ver uma contagem regressiva que aparece para ele, inicialmente numas fotos que ele faz, e depois começa a aparecer para ele, aonde ele olha ele está enxergando, e aquilo começa uma contagem regressiva. Literalmente, né? Onde ele olha ele enxerga. Exatamente. Toda hora aquilo com o número descendo, e ele vai ser contactado por esse policial e vai começar a entender que existe ali uma força, digamos assim, uma organização de várias nações na Terra, já estão em esforço de guerra, inclusive, já estão organizadas como para uma batalha, para uma guerra, coisa parecida. E ele vai começar a ser envolvido nessa história para tentar entender ou para tentar entrar em contato com um certo grupo de cientistas para ter mais informações do que está acontecendo. Até então, eles têm a noção de que grandes cientistas da Terra, salvo engano, mais de 30, tinham cometido suicídio. Uhum. Tá? Era um processo que tinha muitas similitudes entre um caso e outro, então eles começam a ver que não era uma coisa simples, era algo que estava conectado. E ao longo do tempo, ao longo do livro, ao longo da narrativa, a gente vai ver que, sim, em determinado momento, e aí, o teu conhecimento, tu vai conseguir explicar pra gente melhor, como essa personagem lá do início que perdeu o pai consegue mandar um sinal de radiofrequência, é isso? Sim. Para o espaço, e ele é respondido. Ou seja, a gente tem na Terra uma organização, a Organização Terra Trisolaris, uhum, tá? Que fez contato com uma civilização, com um planeta em Alpha Centauri. Sim. E que eles responderam. E o interessante é que no meio disso tudo, a gente vai começando a ter uma noção do que é essa civilização através de um videogame, através de um jogo. O nome do jogo é Três Corpos também. E um dos personagens principais, ele vai entrar naquilo lá e vai começar a ter uma explicação daquilo que tu estavas falando. Ele chega num planeta, num local desolado, que sofre a influência de 3 estrelas, tá? E o desafio dentro do jogo é resolver aquele problema, é tentar, aquilo que a gente estava falando, nosso sistema é estável, um sistema de 3 corpos não é. Então no jogo ele é desafiado a tentar encontrar um padrão, porque naquele planeta existe uma sociedade que precisa, de tempos em tempos, praticamente deixar de existir, só ficam alguns poucos, e quando há uma era estável, toda aquela sociedade volta e tenta evoluir, mas depois vem de novo uma era caótica, que eles chamam de era caótica, e eles não conseguem mais evoluir, para tudo, volta desde o início. É meio que vai explicando a história desse outro planeta, para essas pessoas começarem a ter, talvez, ali, pelo menos na minha concepção, uma certa empatia por esse planeta, por esse povo, sei lá o quê, e que no final a gente vai perceber que não era só o jogo. Era meio que uma explicação dada por essa organização que está esperando esses extraterrestres chegarem. Já avisei que vai dar merda isso. A gente vai perceber, e aí a gente está no spoiler questão, então, por favor, se você está pegando spoiler, não tem jeito. A gente vai perceber o seguinte aqui, isso é inclusive uma das questões que a gente estava já discutindo aqui, que de outros carnavais, digamos assim, que assim, aquela primeira personagem que eu estava falando que perdeu o pai com a Revolução e tal,
você começa a entender que ela perdeu a fé completa na humanidade, completamente, ela acha que não tem mais condições. Quando ela consegue mandar a mensagem, ela de imediato não tem resposta, mas 9 anos depois recebe uma resposta. E a resposta é assim, olha, não responda, não responda. Eu sou um pacifista, recebi sua mensagem, estou aqui num planeta, e se você responder, outras pessoas vão ter acesso, vão descobrir onde vocês estão e vocês serão invadidos e exterminados. Uhum. Ela imediatamente corre para responder dizendo, venham, a humanidade não tem jeito. E aí eu te pergunto, Breno, tem? Não tem? Gostou? Não gostou? Eu tô ansioso para ver isso. Pois é, cara. Assim, de fato, ela era uma grande pessimista, né, sobre o tipo de sociedade que a gente tinha construído, ou o tipo de espécie que a gente é. Eu tenho procurado não ter essa postura, apesar da gente brincar, né, sobre... Eu espero que as coisas deem certo, principalmente a longo prazo. Diferente dela, porque esse ato dela de dizer assim, venham, foi uma atitude final. Ela sabia ela sabia o que ela estava fazendo. Então ela estava talvez condenando a espécie humana, abrindo o nosso... Porque o que ela fez foi meio que colocar uma bússola na direção do nosso planeta. Sim, dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui, O que acontece é que o espaço, ele é, como diria o Douglas Adams, bossalmente grande, assim, né? É muito grande. Pô, e se alguém entender o porquê que ele é assim, ele acaba, né? E é substituído por uma coisa ainda mais incompreensível e tal. O que acontece assim, a gente sempre está mandando sinais para o espaço. Sempre, assim, nossas novelas. Tem um início de um filme que ele é inspirado no livro do Carl Sagan, Contato. E o filme ele começa de uma forma muito interessante, que ele vai mostrando a Terra, a câmera vai se afastando do nosso planeta, e no áudio a gente vai escutando vários sons de transmissões. Então aparece, sei lá, o final de uma Copa do Mundo, aparece um discurso de um presidente americano, aparece o discurso do Hitler, ironicamente, inclusive. A primeira transmissão em massa via rádio foi um discurso do Adolf Hitler. Tudo isso foi encaminhado para o espaço. Tá por aí, percorrendo o cosmos. Eventualmente ele pode ser interceptado por outra civilização. Mas qual é o problema? O problema são as grandes distâncias. Esse sinal ele vai perdendo a força conforme ele vai se afastando do nosso planeta, e ele está indo em todas as direções. Então, eventualmente, a probabilidade de acertar alguém que esteja captando com o instrumento certo, que possa decodificar aquele sinal como algo compreensível e não como um ruído do espaço, é muito improvável. A probabilidade é muito pequena. O que existe naquele projeto seria uma forma de amplificar o nosso sinal. Sim. Então, assim, eu até divido a culpa. O que aquela personagem faz? Como é o nome dela? Eu esqueci o... Se eu não me engano, é Wendy. Ela toma uma decisão catastrofista. Ela diz assim, ok, eu recebi essa mensagem do outro planeta. Ela não é uma mensagem auspiciosa, ela está dizendo, ok, se a minha espécie chegar aí no seu planeta, vai dar ruim. Não responda. E aí ela vai lá e responde, como tu disseste. Só que ela responde apertando um botão de um projeto que já existia e já era estruturado. Sim. Então eu divido essa culpa com os cientistas que estruturaram esse projeto também. Talvez o que o autor desse livro estivesse querendo nos dizer é o seguinte. Teve uma declaração do Stephen Hawking, como é que eu esqueço o nome dele? Do Stephen Hawking, que ele era extremamente pessimista sobre contatos com outras civilizações, apesar de fazer parte de projetos que tinham esse intento, né? Mas ele era muito cauteloso justamente por causa disso. Eu não vou lembrar exatamente das palavras dele, mas era algo do tipo assim, será que a gente quer realmente que os nossos sinais sejam captados por outras civilizações? Como é que a gente sabe que essas outras civilizações que eventualmente captem os nossos sinais vão ser amistosas? Ou elas são espécies beligerantes, nos moldes de uma Roma antiga? Ou numa pegada mais insetoide à la Independence Day. Isso ele não falou, já sou eu fazendo as minhas referências de filme. Então o Stephen Hawking ele tinha esse cuidado com o tipo de sinal que a gente mandava para o espaço. Não sei se foi ele ou se foi algum contemporâneo dele que chegou a criticar as Voyager, lembrando que as Voyager têm várias informações sobre o nosso planeta, a localização dele no espaço, o tipo de civilização biológica que nós somos,
referências culturais. O Carl Sagan, quando ele capitaneou o projeto das Voyagers, ele deu de mão beijada para uma civilização que intercepte qualquer uma das Voyagers. Aliás, eu não sei se são todas, mas enfim, uma delas pelo menos tem isso. E havia críticas nesse sentido, do tipo assim, a gente precisa, tipo, dar tudo de mão beijada, tipo, onde a gente está, como a gente é, como a gente nasce. Se alguém eventualmente perguntar como eles interpretariam isso, tem uma lógica científica bem interessante, que eu vou deixar o vídeo que explica tudo isso, né, das mensagens das Voyager, na descrição. Mas o fato é que sim, se uma civilização tivesse tecnologia suficiente para interceptar aquela nossa sonda, eles saberiam interpretar aquelas informações e saberiam onde a gente fica no espaço. De novo, o espaço é muito grande. Se o endereço não fosse dado, eles nunca achariam. Mesmo se uma civilização interceptasse uma sonda nossa, eles não saberiam o caminho a menos que a gente dissesse. Para fins de espaço, todo o planeta é como Tortuga, aquela ilha do Piratas do Caribe, que você não consegue chegar a menos que você saiba onde fica. O que o Carl Sagan fez nas Voyager foi dizer aonde a Terra fica. E ele era muito criticado por causa disso. O que aquele projeto fazia era tentar colocar um marcador em cima do planeta Terra. Ela fica gritando, tô aqui. Eu estou aqui. Estou aqui. Inclusive, eles usam o Sol para amplificar esse sinal, né? Inclusive. Sim, na verdade ela consegue a partir disso, né? Isso. Ela simplesmente finaliza, por motivos obscuros, o que a humanidade em geral tem por motivos até ingênuos. Do tipo assim, ó, vamos sinalizar aqui, eles vêm e tá tudo certo, a gente vai fazer amizade e tudo mais. A gente vai pra cima dos prédios, igual a Independence Day, pra ver o que acontece. Vai receber aquela luz vindo aqui, assim, vai dar tudo bem, como aconteceu lá com aquela galera. Entendeu? É o chat de ET. Eu não desejo o fim da humanidade, porque ela jogou aquela personagem, ao ela apertar o botão e sinalizar onde a Terra fica, ela colocou o destino da humanidade em risco. Eu não sei se está no primeiro ou no segundo livro, porque como eu li há algum tempo, eu li aquilo que tu falaste, assim, são livros interessantes, então eu fui lendo um atrás do outro até terminar. Então eu não sei se é exatamente no primeiro ou no segundo livro que tem essa discussão do tipo de persona que essa mulher é para a humanidade. Do tipo assim, ela é uma criminosa, ela é a maior criminosa de todos os tempos, porque ela abriu a nossa localização para uma espécie possivelmente hostil que está vindo para cá e já está interferindo na nossa geopolítica. Sim. Porque o culto é isso. Sim. O jogo é isso. O recado que o interceptador do lado de lá faz já deixa muito claro do tipo assim, eu, por muito acaso, tu deu muita sorte, eu sou um cara de boa, mas assim... Vai dar merda. Vai dar merda. E ela diz... Pode vir. Pode vir. A gente falava isso até ainda mais cedo no briefing, falando assim, e aí, cara, como é que a gente enquadra um cultista? Ele pode ser incriminado em alguma coisa? Ele tá chamando um demônio, um ser extraterrestre, qualquer coisa para destruir a Terra de forma completa. E aí, esse cara tá na liberdade de expressão? Esse cara tá na liberdade de culto? Na liberdade de credo? Ou o Xandão vai pegá-lo? Rapaz, é complexo, né? Cara, tu tava falando da personagem. Eu te confesso que, assim, se existe... Não, só para não fugir da resposta. Perdão. Sim, são criminosos. Tá? Porque, assim, se você... Até porque, eu não sei se isso está no primeiro, ou se isso é mencionado no segundo livro, eles tomam medidas ativas. Não, pois é. Tudo bem. Era assim, eles são quinta coluna mesmo. Isso, era onde eu ia chegar. Vamos lá. Eu não sei se existe propriamente, e aí como tu leste os 3 livros, eu tô no finalzinho do primeiro, se existe propriamente uma discussão sobre o que ela é ou como ela é. Tá? Até porque tem umas pinceladas ali de quando dizendo assim, mais tarde, quando os livros de história vão se referir a esse primeiro contato, vão fazer algo como se fosse pensado e fenomenal, quando na verdade foi algo trivial, um teste que ela tentou fazer, ela nem sabia se teria dado certo. Mas assim, lendo o livro até esse momento, dá pra sacar um pouco dessa personagem. Ela é alguém que traz essa carga toda de desolação em vida pessoal, de descrença mesmo na humanidade, e ela forma uma sociedade, é que eles chamam de OTT, Organização Terra Trissolaris. Trissolaris seria essa civilização aí, esse planeta. Já é revelado então no primeiro livro que ela está associada Não, ela é a líder. Exato. Eu quis falar associada para não dar spoiler, mas... Sim. Spoiler cristão. Spoiler cristão, tá certo. Ela é a líder dessa associação, dessa organização, há outros
personagens que eu acho que inclusive serão muito mais explorados na série, porque a série já deixou claro que vai ambientar não na China e sim na Inglaterra. E dentro da própria organização, há aqueles que acreditam, são os redentistas e os... esqueci agora, depois eu vou lembrar. São vertentes ali dentro da própria organização que, de um lado, acreditam que esses seres, ela se refere como o Senhor vai chegar, o Senhor vem, que eles vão ajudar a humanidade a evoluir para um determinado ponto, ou aqueles que querem simplesmente que tudo seja exterminado. Sim. Eles tomam atitudes, eles matam pessoas, enfim, eles executam. A brincadeira não era nem sobre esse ponto, mas assim, a gente falava até do cultista do Call of Cthulhu, né? Do tipo, eu não tô falando nem dessas outras ações, dessas outras atitudes, porque há uma cena no final em que quando eles de fato conseguem chegar à organização, o Dashi, que é o policial, ele chega e diz assim, olha, como vocês abriram a nossa localização para o que quer que seja que vem daí de fora, nós agora temos possibilidade de fazer tudo o que a gente quiser, assim, vocês são criminosos além, sei lá, além da lei. Sim. Então se alguém se mexer, eu posso matar que não tem problema nenhum. Mas enfim, eu assim... Tem gente com essa postura até para batedor de carteira, então... Tem gente com essa postura atualmente para quem pensa diferente. Né? Exatamente. Enfim. Tem gente querendo dar tiro e... Mas enfim, voltando. Cara, eu gostei muito mesmo da narrativa. O autor consegue assim encadear tudo de uma forma que tem horas que você simplesmente assim não quer parar de ler. Tá? Tem uma coisinha ou outra ali que eu achei meio tá, eu vou comprar isso aqui, beleza, vamos lá. Mas o principal pra mim é isso, assim, nesse ponto, alguém que tem, sei lá, que tem esse, entre aspas, poder de decisão na mão. Essa pessoa que recebeu essa mensagem. Eu não sei se o autor quis deixar isso como algo do tipo, tudo depende de quem tá recebendo a mensagem, mas assim, é uma pessoa para decidir o destino da humanidade. Óbvio, o subjacente e não só lá naquele projeto, como tu disseste, vamos dividir a culpa, não é ela, eles já estavam tentando fazer isso há mais tempo. Sim. Beleza, não só eles. Na verdade, outras nações também estavam fazendo. Portanto, assim, cara, a gente caminha pra isso, pra pedir, assim, já não basta o que a gente faz, a gente tá pedindo pra alguém chegar e, tipo, Independence Day, porque depois a gente vai discutir, assim, Breno, eu vou te fazer uma pergunta honesta, com todo o respeito. Se você vai ser invadido, você quer ser invadido como? Tipo, MIB, tipo Independence Day, tipo Peacemaker, mas enfim, é pra isso que a gente tá caminhando. Será que a gente é tão inocente assim? They enter the human body through one of its orifices and burrow through the brain, where they're then in control of the body. They go through the butt? Então, cara, como eu disse, eu compartilho a responsabilidade do apertar de botão não só com a personagem que faz isso, sim, como eu vou até além, tá? Não só com a equipe do projeto em si, mas com toda a comunidade científica ou quiçá toda a humanidade. Porque tudo isso, como eu disse, o apertar do botão dela foi por motivos obscuros. Mas toda a ideia de você sinalizar onde a Terra fica, ela precede essa personagem. Sim. Inclusive, dá a entender que ela aconteceria qualquer hora dessa ou não, em outro contexto, talvez no mesmo projeto, talvez um projeto de outro país. É como, por exemplo, a questão do Tokamato, né, que estão tentando, na nossa vida real, desenvolver fusão nuclear. Eu sempre fico pensando para ver se eu não vou falar errado. Existe essa vontade da comunidade científica internacional e da comunidade política de desenvolver a tecnologia de fusão nuclear. Isso revolucionaria a nossa história como sociedade. Então você tem na China, você tem na Inglaterra, nos Estados Unidos e tal. Eventualmente alguém vai chegar ali. A gente tem os players que a gente apostaria, mas é provável que enquanto a gente esteja falando aqui, sei lá, o Japão, que nem era um dos principais players, descubra essa tecnologia. Existe um fenômeno muito parecido no nosso mundo real sobre a questão do contato com possíveis civilizações. A gente tem vontade ativa de se comunicar com outras civilizações, de sinalizar aonde está a Terra. A questão do Sagan, que eu falei, que ele é criticado por alguns, mas no geral isso é muito bem recebido. A gente quer receber essas visitas. A questão assim, é saber se a gente deve receber. E isso eu quero deixar para um segundo momento, que é a questão do segundo livro, porque aí o segundo livro vai fechar essa tese do autor, que é a questão da Floresta Sombria,
que a gente vai falar num segundo momento. Mas eu já posso adiantar que sim, eu concordo com essa teoria, com essa tese, com essa hipótese, e não é uma boa ideia a gente sinalizar onde a gente fica. Tá todo mundo de inocente. Tá, a gente é muito menino, cara. Porque assim, tudo que essa personagem faz após isso, sobre a questão do culto e tudo mais, é aquela velha história. Ela se posicionou como uma player ativa, ela é uma quinta coluna, ela criou uma estrutura para trabalhar para os alienígenas. Independente do que eles estão buscando aqui na Terra ou não, pode ser, por exemplo, a gente pode conjecturar no primeiro momento, ok, eles estão vindo para cá, mas eles não sabem o tipo de sociedade que a gente é, então eles se permitem, como um esforço de pesquisa científica, interferir o necessário naquela comunidade, através dos cultistas, através do jogo, para conquistar corações e mentes, para ver se alguém conseguiria resolver o problema da instabilidade do sistema planetário deles, ou o que quer que seja. Pode ser simplesmente que seja um ato de espionagem. Em qualquer caso que seja, os humanos que estão ativamente trabalhando para eles são criminosos de guerra. Sim. Agora, como a gente enquadraria isso do ponto de vista legal, aí é outra história. Eu não sei. Fica o convite para o ministro Alexandre de Moraes participar do Spoilericção. A cadeira está aberta, por favor. O senhor pode vir aqui e explicar conceitualmente como é que a gente enquadra essa galera. Exatamente. Mas, de fato, sim, como civilização é muito temerário. Eu vou além, tá, cara? Eu nem sei como isso poderia ser resolvido de um problema, de uma forma prática. Mas eu vou além. Eu acho que a gente deveria ter, inclusive, preocupação do que a gente manda para o espaço. Porque o Carl Sagan, ele faz esse link no início do contato. Tanto é que uma das coisas que passam de fato no início do filme é o discurso de Hitler. E esse tipo de coisa aconteceu na vida real. Nós como espécie, né? Mandamos esse sinal para o espaço. Agora imagina uma civilização recebendo esse primeiro sinal. Aquele pedacinho de rocha ali naquele sistema planetário bem desinteressante na periferia da galáxia estava meio calado. De repente acende um negócio. Vamos tentar traduzir o que eles falaram. Quê? Supremacia ariana? Que porra de espécie é essa, porra? Salvo engano, a mensagem, inclusive, que era mandada pela base Costa Vermelha tinha a aprovação, óbvio, né? Dos comitês políticos, e tinha algo do tipo, nós somos a nação que está revolucionando, nós somos o povo, porque não sei o que e tal. Agora, assim, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, que tá me intrigando, assim, e tu és um cara que tem bastante conhecimento. Você conhecimento? Jamais. Tu falaste bastante na vida e tal. Esse cara não escreve tirando coisa da cartola. Não. Esse cara, ele, assim, isso é uma indicação muito boa pra quem quer aí um livro bom e que tem base. Esse cara, tu falaste da Floresta Sombria, a gente tá falando o próprio problema dos três corpos. Uhum. Esse cara tem base, não tem? O que é ali daquele livro? O que a gente tá vendo? Na verdade, assim, tudo que a gente tá discutindo agora, inclusive, é algo que é premente. É tipo, a gente deve ou não deve fazer? Não, a gente já fez, ou a gente tá fazendo. O que esse cara tá trazendo de elemento da vida real que tu pode destacar, assim, cara? Cara, primeiro eu quero dizer que tu matou a pau agora quando tu falou assim. Talvez a gente já fez. Assim, não é algo que a gente tá fazendo, talvez é algo que a gente já fez. Talvez a gente não precise, na vida real, de um apertar de botão. Talvez a gente já tenha apertado esse botão desde a primeira transmissão lá da Alemanha nazista em 1900 e bolinha. Talvez a gente só tenha tido a sorte desses sinais não terem sido captados, ou talvez já tenham sido captados, só que a questão é que a galera demora a chegar, entendeu? É tipo o Jacareacanga aqui no Pará, entendeu? Você sabe que vai chegar, mas você vai demorar para chegar. Eu entendi a referência. Ou, como a gente estava discutindo, depois a gente pode falar das abordagens em outras referências, como a mão esquerda da escuridão. Já tem uma equipe aqui nos estudando. Depois vai chegar só um embaixador desarmado para dizer só, olha, eu vim sozinho, só para vocês não se assustarem, tá? Mas olha, será? Sim, tudo é possível, cara. Inclusive nada. Inclusive existe a possibilidade mais pragmática e até pessimista de um certo ponto, de que não exista ninguém para captar o sinal. Mas isso aí já é um outro debate.
Então, cara, esse autor eu não pesquisei o que ele é ou quais são as referências dele. Ele é formado em engenharia numa universidade chinesa. Ele é... Ah, legal. Ele fala com muita propriedade. Essa questão do problema dos três corpos é um problema matemático, físico, Sim. até de engenharia, de astronomia. Isso de fato acontece, né? Tirando da questão astronômica, qualquer sistema que você coloque mais e mais elementos, ele fica exponencialmente mais e mais caótico. Isso aí ele trata de uma coisa completamente mundana do nosso meio mesmo da vida real. A única coisa que eu lembro, pelo menos nesse primeiro livro, porque é aquela coisa, os livros vão ficando cada vez mais de ficção, eles vão ficando cada vez mais viajados, inclusive tem uma progressão geométrica na loucura das coisas. As coisas estão bem pé no chão no primeiro livro, no segundo elas começam a ficar mais viajadas, no terceiro elas chegam num nível quase fantástico mesmo, porque aí eles já estão discutindo questões que são muito que já envolvem umas coisas que mesmo os cientistas acham que são fantasia, como outras dimensões, dimensões físicas, né? Entrando naquela questão da teoria das cordas, 11 dimensões, 10 espaciais e uma temporal, começa a ficar isso. Já no segundo livro, no terceiro a galera já tá loucona, já, chapada do ácido. Mas assim... toda a essência do arcabouço teórico dos livros, elas são baseadas, no mínimo, em discussões dentro da comunidade científica. Então, no mínimo, esse cara pesquisou muito. Ou então é um entusiasta muito cracudo de ciência, de divulgação científica e tal. Porque a questão do problema dos três corpos é um debate que está sendo posto na questão, como eu disse, astronômica, física, matemática, de teoria do caos, efeito borboleta, toda essa questão. O problema a Floresta Sombria é uma das postulações mais elegantes que eu já vi para resolver a questão do porquê a gente não... Por que ter outras civilizações entrando em contato com a gente não é algo corriqueiro e comum na nossa galáxia? Por que não é? Existem várias teorias, desde nós somos a primeira civilização inteligente a existir até nós somos a última. Então, assim, ou a gente chegou muito cedo na festa ou a gente chegou muito tarde, que é o grande filtro, o ralo de Gaia, tem um bocado de postulação sobre isso. A Floresta Sombria, já para adiantar, é isso. Sim, a galáxia está apinhada de outras civilizações, mas por uma questão de sobrevivência não é interessante que uma se revele para a outra. E daqui a pouco a gente pode entrar mais, depois de debater um pouquinho mais o primeiro livro ou a questão da série, que vai ser baseada a primeira temporada, imagino, no primeiro livro, mas tudo que ele vai postulando dentro dos livros parece que demonstra um profundo conhecimento, um profundo carinho pela questão das postulações científicas mesmo, sabe? Essa questão das outras dimensões, que é abordada um pouco no segundo, depois no terceiro livro, é um negócio, como eu disse, parte da comunidade científica até trata como fantasia, de tão fora da casinha que tão, sei lá, 1000 anos no futuro. A gente não tem tecnologia para provar esse tipo de postulação, mas ele trabalha com isso. Mas sempre esse tipo de coisa. A única coisa que eu não sei se tem eco em pelo menos uma discussão sobre o tema é a questão da amplificação do sinal usando o Sol. Talvez tenha sido uma licença poética dele e tudo mais, ou talvez até exista, mas seja uma coisa assim muito mesmo para quem é da área e está acompanhando esse tipo de coisa. Fica então o convite para o Sérgio Sacani, porque aí ele com certeza vai saber se existe algo do tipo, ele vai saber. Foi uma das coisas que me pegou nesse livro, foi o quanto ele se preocupa com um debate. Sim. Ele imagina uma situação que poderia ter acontecido de fato. O primeiro livro é quase um drama, se a gente parar para pensar. No sentido de, existe um conflito de personagem, esse conflito de personagem, vamos relembrar, por exemplo, Succession, uma série que Vossa Excelência adora. Entendeu? Aquela história em particular é uma ficção, mas... segundo todas as pessoas que assistiram a série relatam, é algo que acontece nos grandes
estamentos do poder e dos grandes empresários e tudo mais. Ele criou uma situação fictícia baseado em tudo que a gente entende que seria possível. Apesar do primeiro livro ser uma ficção hardcore, inclusive, que trata da civilização alienígena, tanto é, cara, isso é um detalhe que eu percebi da primeira vez que eu li esse livro, que é o seguinte: uma coisa que me incomodou foi justamente a civilização que declara guerra a nós, que descobre a nossa existência por um ato de uma pessoa. Ela está muito próxima. A gente consegue enxergar a olho nu 2 das 3 estrelas no céu. Se a gente olhar para o céu, a gente enxerga próxima a Alpha Centauri A e B. A gente só não enxerga próxima Centauri. Aí eu fiquei pensando assim, pô, mas será que seria crível 2 civilizações em grau de tecnologias quase que semelhantes, eles estão um pouquinho melhor que a gente, e não terem se detectado, ter sido necessário um projeto num país e uma personagem para poder tornar isso possível? E a resposta é sim. Justamente por causa... Quando você para refletir nas distâncias monstruosas que são, seria... tem comparações, eu posso errar na comparação, mas seria mais ou menos o seguinte. Tentem reduzir, a audiência, tentem reduzir todo o universo em escala. Vai reduzindo tudo. Pega o nosso Sol e vai reduzindo ele e todo o universo ao nosso redor até o Sol se tornar um grão de areia. Coloca esse grão de areia bem aqui, anda 36 quilômetros em qualquer direção e coloca outro grão de areia. Na verdade, aproveita e coloca 3. Isso é a distância entre o Sol e Próxima Centauri, e Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. É muito longe, assim. É o mais perto que a gente tem. E ainda assim é longe. Pra caralho. Muito pra caralho. Então, assim, é óbvio que deveria ter ou pelo menos nessa história que é pensada pelo autor, seria necessário uma ação aqui da Terra para poder sinalizar para eles. Ele diz assim, olha, aqui pertinho, tá resolvido o problema. Nosso sistema é instável? Vamos lá. Bora pra lá. Eu estou sentindo uma treta! Me parece que a série ela vai focar também bastante na questão do jogo, o jogo dos 3 corpos. E de fato o livro também passa bastante tempo nisso. E assim, cara, vizinhos estão próximos. Me parece que... Porque assim, quem lê o livro vai entender que o jogo é estruturado da seguinte forma. Ele começa ali numa planície desolada, ele encontra 2 outros personagens, e enfim, a entre aspas, fase mais duradoura é a tentativa de resolver o problema dos 3 corpos. Conseguir uma solução matemática que torne Perfeito. Aquele sistema mais estável ou que possa fazer previsões mais precisas. Isso, não propriamente que o torne, mas que faça seja previsível. A questão me diz, quando teremos, eles chamam de era, né? Quando teremos era estável e era caótica. É o que eles querem. Dá a entender que o nosso vizinho está dizendo pra gente assim, pô, cientistas, me digam aí, eu posso consertar o que está acontecendo aqui? Por que me dá essa impressão? Porque conforme a leitura avança e o final dessa primeira, entre aspas, fase, que já demora um pouco mais, o personagem principal chega ao ponto de dizer, não tem solução, é um sistema caótico, não conseguiremos prever. A partir de então o jogo pula para 2 outras fases muito rápidas e encerra dizendo, estamos saindo de Trissolares para encontrar um local pra gente. Que aí, obviamente, voltando para a narrativa do livro, nós já demos o sinal para que eles possam vir. Cara, é muita viagem ou a gente faria a mesma coisa? A gente faria exatamente a mesma coisa. Resolve o meu aí, senão eu vou aí contigo, porra. Vamos imaginar o que acontece aqui no nosso planeta, né? Você tem uma determinada população que ela está no ambiente e ela pode pedir ajuda para outros seres humanos, outras comunidades, outros países, e dizer assim, olha, vocês podem resolver aqui o problema para a gente não conseguiu. E aí a comunidade internacional vai ter o que quer que seja a resposta para isso, ou ajudar, ou ignorar, ou ajudar a cagar mais ainda o que está acontecendo. Se fode aí, porra. Se fode aí. Mas em algum momento, se essa comunidade que está caminhando para a extinção perceber que não dá para ficar aqui, eventualmente ela vai dizer assim, então a gente está indo para aí. É o que acontece com o refugiado de guerra. A Europa reclama tanto, né, de barcos de refugiados atravessando o Mediterrâneo, mas se esquece que a Europa é, em muita medida, Sim. responsável pelo que está acontecendo hoje nesses países,
por conta de ações que fizeram no passado recente ou até mais remoto. Claro que não é o caso especificamente do problema dos três corpos, mas você pode enxergar essa civilização trissolares, para usar o termo que eles se identificam, você pode enxergar eles como conquistadores ou como refugiados, ou como um pouquinho dos dois. Porque, diferente de um refugiado sírio que atravessa o Mediterrâneo num barco fudido, tem uma cena no livro, que era o que eu ia comentar, que volta àquela questão que tu falaste sobre a acuidade científica, né, do autor que tu me perguntaste. Tem uma cena, acho que é do segundo livro, que... Pois bem, a tendência lógica é que a humanidade como um todo vai começar um esforço de guerra para tentar criar uma defesa planetária para receber os nossos vizinhos da forma mais equiparada possível. Sim, até como, ainda que não tenha lido o segundo livro, foi a conclusão que eu cheguei, porque no final do primeiro, ela deixa claro que um dos cientistas que eles, entre aspas, atacaram, digamos assim, que eles tentam levar até o suicídio, 30 já se suicidaram ou mais, era um que estava desenvolvendo uma tecnologia que, segundo a Wendy, que é a quem mandou a mensagem, ela diz, não, você não pode concluir essa pesquisa. Ele diz, não, mas por quê? A minha pesquisa não é de base, é aplicada. Ela diz, não, porque se você desenvolver essa tecnologia, a Terra vai conseguir desenvolver um material ultra resistente que vai permitir com que você, com que a Terra consiga erigir defesas para essa chegada. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Só fazendo até uma explicação rápida sobre essa questão específica dessa pesquisa, porque o que a gente tem? A gente tem um problema muito grande de vencer a gravidade da Terra para poder colocar coisas no espaço. Uma das formas de resolver esse problema, que já não é um problema nem matemático, nem de física teórica, é um problema de engenharia, é a questão do elevador espacial, elevador sideral, etc. Que a gente vê, inclusive, na fundação, né? Que Trenton tem aquela coisa. Que aí você poderia... Só me engano, ela fala exatamente disso. Sim, exatamente. Você pode levar quantidade de materiais para o espaço, e ali, por exemplo, você poderia construir naves cada vez maiores, que não teriam que ser limitadas pela gravidade do nosso planeta, já estariam na órbita baixa, e aí você poderia fazer naves cada vez maiores, cada vez mais potentes, cada vez mais brutas. Em resumo, a gente conseguiria fazer nossos próprios cruzadores imperiais, né? Exato. Entre outras coisas. Até essa questão desse problema de engenharia que a gente tem para resolver, porque o único problema que a gente tem hoje no nosso mundo real para a construção disso é a questão do material. Que aí entra toda uma questão de, enfim, falácias e fake news da internet sobre a questão do grafeno e tudo mais. É possível que dando uma explicação muito rápida, porque eu fico até cansado assim nessas horas. Mas assim, é possível que o grafeno seja um material que pudesse ser interessante para a construção desse tipo de material e tal, mas tudo é muito teórico, incidental e, enfim, qualquer outra coisa além disso que você escutou é fake news. Fake news. Mas enfim, tem uma cena. Quando essa civilização de trissolares está vindo para a Terra, o que acontece? Rola esse esforço planetário, a gente começa a tentar desenvolver tecnologias para tentar melhorar nossas defesas, começar a resolver essa questão do elevador espacial e tudo mais. E a gente vira tudo quanto é telescópio para a direção de Alpha Centauri. E aí, apesar do que a gente pensa, assim, o espaço não é um grande espaço vazio entre os corpos celestes. Tem muita poeira estelar, nebulosas e tudo mais. E tem isso entre nossos sistemas. E aí os telescópios estão mirando na direção desse sistema e, de repente, eles veem assim, um risco, assim, numa nuvem. Assim, nossos telescópios não conseguem ver o olho da mosca em Alpha Centauri, né? Nossa tecnologia não chega a tanto. Mas a gente tem uma boa questão de amplificação. E aí, olhando lá para aquela nuvem que fica entre o sistema de Alpha Centauri e a gente, um risco. Depois outro. E aí fica, caralho, porra é essa? São as naves dele acelerando na nossa direção. Dá bem os homens, velho. Cara, a ideia assim, do tipo assim, é só um risco, cara. Mas é um risco que é claro que assim, é uma puta nave, é um cruzador imperial, assim, e não é um, assim, é um, é dois, é três. Eles estão vindo
com os cacetes pra cima da gente. Cara. Inclusive, uma das cenas, finais de Trissolares, é uma parte da população ficando, né? E eles olham pra cima e ela compara vários sóis. Mas na verdade são os propulsores das naves que já estão saindo e é muito. É muito. Sim. E eles estão chegando, Breno. Essa porra não vira filha da puta, Então, Breno, do alto de todas as vossas referências literárias, cinematográficas, enfim, se é fato dado que eles vão chegar, eu vou te perguntar. Aliás, eu já deixei esse gancho antes. Se você vai ser invadido, meu amigo, com todo respeito, como você prefere? They go through the butt? Tudo bem. Porque assim, cara, eu fiz meio que um menu de invasão, pelo pouco que eu me lembrei, tá? Então me corrija aí. Alamib, eles já estão aqui. Inclusive, alguns deles são popstar, atores ou tudo mais. Tu usaste, inclusive, no briefing um termo muito legal, que é a Terra é a Suíça, né? Exato. Ou seja, a Terra é a Suíça da galáxia, em termos de neutralidade. Quem quiser pode vir, não tem problema, desde que fique aqui segundo as nossas regras. E aplique um dinheirinho aqui, né? Traga riquezas. Traz as tecnologias que vão fazer a nossa nação ficar mais rica do que as outras, porque a nossa agência só funciona aqui. Então, assim, tu queres Alamib, tu queres estilo Independence Day, chega com tudo, vai destruindo tudo, e se você segurar cartazinho em cima de prédio, você vai ser destroçado. Tu queres, não podia faltar, o fim da infância. Eu te invado, te obrigo a evoluir pro seu bem. Nossa cartela de bingo está ficando cheia, referências a fim da infância. Tu queres tipo Marte ataca? Com muito humor duvidoso e sarcasmo, para que a gente possa depois destruí-los com uma música bem ruim. Sim. Ou a Lapsmaker, insetos intergalácticos que vão adentrar por orifícios duvidosos. Comerão teu cérebro. Mas, detalhe importante, eles permanecerão com a sua imagem perante a sociedade, amigos intactos, já que eles ficam com as suas memórias. Você vai continuar, pelo menos você não, mas o teu corpo vai continuar sendo uma imagem respeitável na sociedade, um cidadão de bem. Com as minhas lembranças, inclusive. Né? O que tu preferes? Cara, sem fugir da pergunta, porque é uma referência bem interessante de um possível cantinho do Breno, inclusive. Tem um filme... Sensacionais os cantinhos, por favor, não percam. Obrigado. Tem um filme bem underground e tal, mas ele é bem falado aí na YouTubosfera, que é Ninguém Vai Te Salvar, salvo engano. Não sei se você ouviu falar desse filme. Não que eu me lembre assim. Talvez começar a descrever, eu lembro. O nome não me vem à memória. Vamos lá. É a história de uma moça que ela vive numa casa e por alguma razão, que é descoberta mais pro fim do filme, ela não é muito benquista naquela comunidade. Essa comunidade sofre uma invasão de alienígenas e aí ela meio que passa o filme todo lutando contra isso. Ela sozinha na casa dela. Tem muito essa questão assim de uma mulher solitária tendo que resolver uma situação absurda, que é uma invasão alienígena sozinha, pelo menos ali os que estão atacando a residência dela. Mas tem um pouco esse eco com ninguém vai te salvar porque ninguém gosta de você e tal. Tem muito esse eco. Eu faço referência a esse filme, já dando spoiler, tá, gente? Spoiler estão. No final, os alienígenas estavam substituindo os humanos. Não sei exatamente em que contexto, fica um pouco meio mal explicado até. Eles estavam substituindo os humanos por cópias idênticas, só que construtos alienígenas, né? E aí, no final do filme, ela passa a viver numa comunidade. Por alguma razão, ela é poupada pelos alienígenas, deixam que ela se permaneça com a persona dela, intocada pelo parasita alienígena. E aí, ela termina a história muito feliz, muito... Bom, há controvérsia se ela estava realmente feliz ou não. Mas aparentemente feliz em uma comunidade que agora a aceita porque não são humanos normais, né? São robozinhos ou puppets, né? Dos alienígenas. E eu acho muito interessante esse filme porque ele faz esse eco com o Peacemaker, né? O tipo de invasão que estava acontecendo aqui seria muito, muito isso. E é interessante também essa questão do Peacemaker, porque... E eu quis fincar um ponto aqui. Nesse tipo de invasão,
Porque é muito parecido com o problema dos 3 corpos, né? As borboletas, elas são praticamente refugiadas, né? É uma comunidade muito pequena. Inclusive tinha um debate dentro da própria comunidade das borboletas, se uma parte queria simplesmente absorver a consciência e ficar ali e viver de boa, outra queria ser mais expansionista e meio que tipo, olha, os humanos estão levando as coisas pro buraco, então a gente está aqui, então a gente vai intervir, a gente vai tomar conta da geopolítica dessa porra toda. É muito engraçado começar a falar sobre o último exemplo que tu destes, porque existe essa referência desse filme Underground, existe essa questão do peacemaker da geopolítica que também já entra um pouco na questão do fim da infância. É do tipo assim, é uma civilização que vem de fora que fala assim, olha, vocês não têm condição de resolver os problemas de vocês. Tudo que vocês fazem está conduzindo para o fim das coisas. Então a gente vai tirar o fim da infância de vocês. E a mensagem daí ela manda para fora dizendo, não temos condições. Não temos condições, Vem. Tipo assim, não deu ruim, cara. Assim, sabe, deu ruim. Então, assim, para não fugir da pergunta, se eu tivesse que escolher um tipo de contato e fosse restrito a essas opções, seria, obviamente, o fim da infância, né? Não tem nem o que falar, porque, assim, ser visitado por insetoides à la Independence Day que queriam, assim, destruir a gente, ou como Guerra dos Mundos, que é muito parecido também. Independência é quase uma regravação de Guerra dos Mundos do conto do Wells, né? Do H.G. Wells, que foi lida na rádio pelo Orson Welles e tal. Mas assim, o ponto é que não importa. Esse é o ponto. Que aí eu acho que entra na outra questão, que é o do segundo livro, que a gente pode ventilar aqui, que eu acho que inclusive já era o objetivo do autor desde o início, que é a Floresta Sombria. Que aí que é o problema, cara. Aí que dá ruim demais. Que aí faz explicação com tudo que eu falei sobre não ser recomendável enviar sinais nossos para o espaço. Apesar disso ser tecnologicamente impossível, a gente não consegue direcionar nossas ondas de rádio. Não é esse ponto. Mas, para resumir, a galáxia seria muito povoada por diversas civilizações. Mas aí eles usam, quem defende essa questão da Floresta Sombria usa a seguinte analogia. Tente imaginar um caçador numa floresta à noite, sem visualizar absolutamente nada. Ele está armado, caçando, com poucos recursos. E ele sabe que tem outros caçadores nessa floresta, mas ele não consegue enxergar esses caçadores. Se ele ouve um barulho na mata, pode ser uma caça, pode ser um outro caçador, bem intencionado ou não, ou pode ser um predador. A questão é que esse caçador que ouviu esse barulho, ele não pode arriscar. Ele vai dar o tiro para derrubar esse barulho, seja ele o que for. Pode ser até um coelhinho muito fofo, muito simpático, mas ele não vai correr esse risco. Porque pode ser um predador, pode ser um caçador que, de repente, em condições normais de temperatura e pressão e iluminação, seriam até amigos, mas que nesse contexto de Floresta Sombria não tem como a gente sequer ter esse tempo de se conhecer para se entender. E eu, como caçador, eu vou dar o tiro para não levar o tiro primeiro. Então a questão é assim, independente do tipo de invasão ou contato ou, troca de informações que a gente pudesse ter, a questão é assim, não importa. A tônica, segundo essa filosofia, segundo essa hipótese científica, não sei até que ponto é científica, mas é debatida pela comunidade científica, é melhor atirar primeiro. É melhor não ser invadido em hipótese nenhuma. É melhor invadir ou explodir as naves que estiverem vindo na nossa direção. E se encontrar alguém aqui, é melhor. É bem xenofóbico, claro. Seria a xenofobia suprema na história da humanidade. Mas, segundo essa filosofia e essa tese, essa hipótese debatida, é a única solução para fins de preservação de espécie. E agora eu fiquei me sentindo assim, quase um europeu babaca, afundando o barco no Mediterrâneo. Não chega aqui não, pô. Bom. Falando em voz alta, realmente parece bem babaca essa teoria. Amiga, não tem como te defender. Eu gostaria de ser apenas o computador mais potente da história. Tem isso também. Não gostaria de ser destruído com um projeto
como consequência de um projeto de uma rodovia intergaláctica. Numa quarta-feira, inclusive. Exatamente. Quem não entendeu, Guia do Mochileiro das Galáxias, outra referência, mais um check no nosso bingo. Bingo do Spoiler Xtão. Cara, expectativas sobre a série deve ser muito bacana. Eu espero que eles não se percam muito nessa coisa do videogame, da grandiosidade e tal, porque eu espero que eles continuem pra temporada 2. Uma notícia boa, parece que serão todos os episódios de uma vez só, não vai ser aquela parada de uma vez por semana. Pô, tomara, cara. E problema dos 3 corpos. O que é que tu acha? Eu também tô muito ansioso pela série. Eu tive uma resistência quando eu soube que ia se passar na Inglaterra, mas eu entendi. Isso aí é uma questão de praticidade de produção, né? Ia ter toda uma questão, a gente sabe que o governo chinês é muito complicado, né? Ele dá muito lucro para a indústria cinematográfica, mas ele também é um cliente muito chato, assim, né? Já teve uma situação, por exemplo, não querendo fugir do tema, que Motoqueiro Fantasma não pôde ser exibido na China porque, por uma questão lá cultural, não entendo muito bem, não pode exibir caveiras, que foi o problema, por exemplo, que aconteceu com o último Mortal Kombat. Para conquistar o mercado chinês, eles tiveram que fazer o Scorpion com algo que lembrava uma caveira, quando o Scorpion revelava a verdadeira face dele, mas sem ser uma caveira, porque não pode caveira. Então, assim, é umas coisas assim do tipo, tá... Me permite, no livro há uma passagem sobre o que mirar no sol poderia significar, porque um dos expoentes da Revolução Cultural seria teria como... não é apelido, mas seria conhecido como o sol do povo. Então, como é que você vai mirar no sol? Sim, isso sim. aparece no livro. E um detalhe que eu li também é o seguinte: parece-me que na China já terminou a primeira temporada, teve uma produção específica de lá, e a primeira temporada foi bastante contestada pelo regime. Olha aí. Então, assim, é obviamente uma produção mais voltada para o Ocidente, ou para o mercado internacional em geral, não vai se colocar nessa rota de colisão de depender dessas filigranas aí das questões culturais ou políticas aí de determinado país. Então eu entendo, que bom que seja com um time de atores que a gente já entende a competência que eles têm. Eu fiquei preocupado com produtores de Game of Thrones. Quais? Os do D&D, assim, os que... Não sei, eu vou ver depois. Essa parte realmente eu não vi. Eu soube agora no briefing, mas eu não fui atrás. Porque, assim, como produtores, eles fizeram uma coisa muito boa enquanto tinham acesso ao material fonte e depois foi aquilo ali. Não, pois eu pensei nisso. Assim, eles têm, tá terminado. Tá terminado, Pronto. Se eles não quiserem ficar reinventando muito a roda, tá ali. Tá. A gente até conversou também no briefing, não sei se isso foi pro corte final, mas se eu pudesse estruturar isso como produtor, seria uma temporada pro primeiro livro, Sim. 2 temporadas pro segundo, 2 temporadas pro terceiro, a gente fechava em 5 temporadas redondinha, tava tudo certo. Então assim, tomara que aconteça, tem material para isso, tem um grande canal de streaming, paga nós. Paga nós. Então assim, tem tudo para dar certo, sabe? É claro que eventualmente a fanbase vai chiar com uma ou outra coisa e tal, mas eu acho que nem vai ter o problema que Fundação teve, porque assim, a gente não dá nem para comparar a fanbase dessa trilogia sim, com Asimov, assim, sabe? Então, acho que no geral vai ser um produto muito bem finalizado, a menos que realmente seja um produto completamente, sabe, mercadológico, sem alma, sem nada, mas a gente vai estar aqui para fazer a análise. Se acontecer que sair todos os episódios ao mesmo tempo, a gente pode fazer um grande episódio sem corte, com a bancada completa, fazendo a análise de tudo, trazendo novamente essas questões, trazendo novas questões. Sim. A gente está aqui para isso. Então, galera, mais um episódio. Obrigado, curta, compartilhe. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.